Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 9º ano. Olá crianças, chegamos a mais um ano, no 9º ano, certo? E nesse ano nós iremos então continuar entendendo conceitos geográficos, continuar compreendendo a disciplina Geografia, certo? Na aula de hoje nós iremos então revisar aquilo que foi falado no 8º ano, certo? Iremos lembrar aquilo que foi falado no ano passado e também nós iremos falar aquilo que será destrinchado nesse ano, tá? No 9º ano. E aí eu escolhi, crianças, aqui no slide 1, dois conceitos e dois conteúdos que foram ministrados no ano passado, no 8º ano, para que a gente possa relembrar, tá bom? Olha só, eu escolhi então, gente, falar sobre aquilo que nós falamos no ano passado sobre as desigualdades sociais no mundo, tá? Bom, a desigualdade social, ela é chamada de desigualdade econômica. Ela é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente, gente, da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera, então, as desigualdades. Inúmeras, gente, são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. E aí as causas mais comuns são a má distribuição de renda, a má administração dos recursos de acumulação do mercado de capital, a falta de investimento nas áreas sociais, culturais, da saúde e educação, a falta de oportunidade no trabalho e a corrupção. E aí existem, então, crianças, as consequências dessas desigualdades. E essas consequências, elas são as mais graves, porque vai gerar, então, a pobreza, a miséria e a favelização. Além do mais, a desigualdade traz a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil, aumento das taxas de desempregos, certo? Grande diferença, tá? Entre as classes sociais. Então a gente vai conceituar o rico e o pobre, a questão da marginalização da parte da sociedade, atraso no processo da economia do país, certo? E o aumento no índice de violência e a criminalidade. E aí, crianças, eu coloquei essas duas imagens acima, tá? Elas são imagens aqui no Brasil. Então você consegue perceber que essa desigualdade social, ela está no mesmo espaço. Por quê? Tu observas na imagem à esquerda que de um lado nós temos então a questão da favela, certo? Tu consegues perceber que são casas, que são um amontoado de casas, e do outro lado você consegue perceber então um condomínio, um prédio. Tá? Então você consegue perceber a diferença do rico e do pobre. Esse rico e pobre, eles estão separados economicamente, mas eles estão no mesmo espaço. À sua direita também você percebe essa imagem. De um lado você consegue perceber a questão da favela e do outro a questão dos prédios, certo? Não indo muito longe, nós temos aqui também em Belém. Você consegue perceber o bairro do Guamá, que é um bairro afastado, é um bairro marginalizado, tá? Infelizmente, nós temos um grande contingente de pessoas que estão na questão da pobreza e da miserabilidade, morando no bairro do Guamá. E aí, crianças, nós temos também, a gente observa, por exemplo, aqui, a questão da DOCA, tá? Você consegue perceber que é um espaço totalmente diferente, porque nós temos então prédios, shoppings, tá? Então o que é que diferencia uma coisa da outra? Simplesmente, gente, a questão econômica, tá? E essa questão econômica, ela faz uma grande diferença. Aí embaixo dessas duas imagens, eu coloquei pra gente observar
a questão do assunto que nós falamos sobre que era um mundo bipolar. Esse mundo bipolar, gente, ele também está relacionado à questão econômica, tá? Por quê? Porque, olha só, com o fim da Guerra Fria, da Segunda Guerra Fria, que foi no ano de 1945, os principais países envolvidos no conflito eram a França, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha e o Japão, tá? E eles se encontravam em péssima situação socioeconômica. O cenário da destruição nessas nações era enorme. A infraestrutura estava totalmente abalada, além da grande perda populacional. Apenas Estados Unidos e União Soviética, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a famosa URSS, apesar dos prejuízos gerados dessa guerra, esses dois países conseguiram então se manter. Tá? Então você percebe na imagem à esquerda a questão dessa imagem de dois senhores se olhando. De um lado esquerdo nós temos então a questão dos Estados Unidos e do outro a questão da União Soviética. Então por que que esses dois países eles ficaram conhecidos mundialmente? Gente, essa guerra, a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela passou a ser conhecida como Guerra Fria. Ela aconteceu no ano de 1947, ou seja, 2 anos após a Segunda Guerra Mundial. E aí, olha só, por que então que ficou conhecida como Guerra Fria? Gente, porque essa guerra ela não aconteceu na questão frontal, eles não se confrontaram. Tá? Não teve ataque entre eles, ataque que eu digo assim, de confrontar, de ter toque. Foram apenas ataques ideológicos. Então, tia, o que isso significa? Ataques ideológicos, criança, nada mais é do que mostrar quem tinha o melhor poder economicamente, o melhor poder de armas. Então, como os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham condições de mostrar a questão econômica, a questão, tá, do poder bélico, que é o poder de armas, então eles se sobressaíram no mundo inteiro. Então, de um lado dos Estados Unidos ficou o capitalismo, então os Estados Unidos queriam então propagar o capitalismo para outros países, para outras nações, e a União Soviética queria propagar o socialismo, tá? Então, os dois, eles tinham visões diferentes, mas eles tinham o mesmo intuito, que era mostrar quem tinha o melhor poder, tá bom? Bom, aqui nesse slide 2, eu escolhi também um tema que a gente abordou no ano passado, tá? Que foi a questão da divisão da América, tá? América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, olha só. O continente americano ele foi colonizado por povos de várias nações europeias, dentre eles espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses. Esses povos, gente, eles passaram então a explorar toda a América e impor sua cultura de maneira forçada aos povos nativos do continente. Olha só, gente, a América em si, ela passa a ser dividida dessas duas formas, América Latina e América Anglo-Saxônica, tá? Essa divisão, ela é conhecida como divisão histórico-cultural. Por que divisão histórico-cultural? Porque lembrando que como foi a questão da colonização, tá? Nós estamos então relacionados à questão da língua falada. Então, na América Anglo-Saxônica é composta pelos Estados Unidos e Canadá. E a América Latina ela é composta por pelo México, tá? Pela América Central e por toda a América do Sul. Certo, gente? Lembrando que nós falamos no ano passado que o continente americano ele é dividido de duas formas. A parte física, tá? Que é América do Norte, América Central e América do Sul, e a parte histórico-cultural, que é essa que eu tô mostrando aqui para vocês, certo? Tudo isso nós falamos no ano passado, é apenas a questão de lembrar. Bom, tá? Então a gente vai ver o que nós falaremos esse ano, o que nós iremos ver nesse 9º ano, tá?
Olha só, nós falaremos sobre a globalização e a integração do espaço geográfico, falaremos sobre a sociedade, falaremos sobre o continente asiático, a questão da regionalização e os aspectos naturais, falaremos sobre o Oriente Médio, que está incluso nessa Ásia, e aí nós falaremos sobre a Europa Ocidental e Europa Oriental, as duas são diferentes. Falaremos sobre a Oceania e a região do Polo Ártico e abordaremos as questões ambientais compostas desde quando surgiram, lá do século XX até o século de hoje, século XXI, tá bom? Então eu espero que nesse ano nós possamos entender esses conceitos que eu coloquei para vocês e a gente possa tirar as nossas dúvidas juntos, tá bom? Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, fiquem com Deus.